Muito bem, mais uma vez sejam bem-vindos à aula prática da disciplina de Bioquímica, Estrutura, Propriedades e Funções de Biomoléculas, e hoje nós vamos falar sobre a prática de carboidratos. O objetivo dessa apresentação é guiar vocês nas atividades que serão feitas nessa semana, né? Então, de acordo com o nosso calendário acadêmico, essa semana nós não vamos ter aula no modo síncrono, porque nós temos um feriado municipal em Santo André, e, portanto, a aula será de forma assíncrona. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que vai ser feito na aula de hoje, que a gente vai falar sobre carboidratos, estruturas e propriedades. Então, eu estou aqui dentro do site do Moodle. Se vocês entrarem no site da disciplina e acessarem o tópico da semana 9 e prática 7, vocês vão entrar nesse tópico, carboidratos, estruturas e propriedades, e clicando nesse tópico, vocês poderão ver aqui abrir uma apostila, onde vocês vão encontrar uma introdução falando um pouquinho, né, o que são carboidratos. Então, a gente tem uma breve explicação sobre o que são carboidratos. Carboidratos, eles são uma série de moléculas que a gente estuda na área de bioquímica, e são moléculas muito importantes, porque são as fontes de energia de uma série de seres vivos, né? Então, por isso que a gente tem um tópico na bioquímica que a gente estuda só a molécula dos carboidratos, né? Então, os carboidratos, eles são moléculas, macromoléculas, que são formadas de pequenas moléculas que a gente chama de monossacarídeos. Então, são polissacarídeos que são formados por unidades de repetição que são chamados monossacarídeos, né? Então, essas ligações, assim como a gente tinha nas proteínas as ligações peptídicas que ligavam os aminoácidos para formar uma cadeia maior de proteínas, nos carboidratos nós temos as ligações, que são as ligações glicosídicas, e essas ligações, elas são importantes para formar o polímero, né, o polissacarídeo, que são a representação das moléculas de carboidratos. Então, se vocês entrarem nesse tópico, a gente vai começar fazendo uma introdução sobre o que são os amidos. Então, vai falar um pouquinho, né, explicar, tem uma teoria rápida aqui descrevendo o que são as moléculas de amido, que é um tipo de polissacarídeo, que nós vamos estudar hoje. A gente mostra aqui uma estrutura, né, química da amilose e da amilopectina, que são as moléculas, né, os monossacarídeos, que fazem parte do polissacarídeo, que é o aminoácido, né? E aí ele mostra aqui nessa figura 2 as ligações peptídicas que formam essa molécula, né? Então, qual que é o objetivo da nossa prática de hoje? A gente vai ter 2 experimentos. O primeiro experimento, a gente vai fazer uma reação do amido com uma substância que se chama Lugol. Então, qual que é o objetivo desse primeiro experimento? Nesse primeiro experimento, se nós estivéssemos no laboratório, nós iríamos adicionar dentro de tubos de ensaio, tubo 1, 2 e 3, água destilada, que seria o nosso tubo controle. No tubo 2, a gente iria adicionar uma solução de amido, e no tubo 3, a gente iria adicionar uma solução de glicose. E nesse experimento, nós iríamos utilizar esse complexo aqui, que é chamado Lugol, para fazer o quê? Para identificar qual é a reação que acontece quando nós temos a presença de amido na solução, né? Então, a princípio,
você pegar a molécula de amido e de glicose, ambas são polissacarídeos, são diferentes polissacarídeos, mas essa substância que é o Lugol, ele serve para identificar especificamente em reações de química analítica, qualitativa e quantitativa, as reações ou as substâncias que têm presença de amido, correto? Então, a gente apresenta aqui, tem algumas fotos, né, que mostram o que seriam os resultados desse experimento, se vocês estivessem fazendo ele dentro do laboratório na UFABC. Então, em cada uma desses tubos de ensaio, foram adicionados 4 gotas do reagente Lugol, e o experimento pede para você observar qual é o tipo de coloração obtida em cada tubo. Então, aqui a gente tem um resultado do que seria esse experimento, né? Então, o tubo 2, que é o tubo que contém amido, ele reage com esse complexo que é o Lugol, e ele forma essa coloração, que é uma coloração escura, meio um marrom bem intenso. E quando você compara, né, com os outros tubos de ensaio, o tubo 1 e o tubo 3, você vê a coloração amarela do Lugol. Então, nessa primeira parte, o objetivo é identificar quais dos tubos apresentam a solução de amido, ok? Esse experimento ele é dividido em 2 partes, né? Então, na parte 1, nós identificamos qual o tubo que contém o amido através de uma reação com esse complexo chamado Lugol. E na segunda parte, nós vamos fazer o quê? Né? Nós vamos adicionar no tubo 2, que é o tubo contendo amido, algumas gotas de hidróxido de sódio, 1 molar. Hidróxido de sódio é uma base forte. Na segunda parte, a gente vai adicionar 5 gotas de ácido clorídrico. E aí, da mesma forma, ele pede para você discutir os resultados, né? Então, veja que quando a gente adiciona base, hidróxido de sódio, que é uma base forte, no tubo contendo amido, ocorre o quê? Ocorre uma mudança da cor desse marrom intenso, ele vai ficando, perdendo a sua coloração, ficando uma coloração amarela bem clarinha. E quando a gente adiciona o ácido clorídrico, que é um ácido forte, ele retorna para a coloração marrom intensa, ok? Então, nessa parte do experimento, essas seriam as atividades feitas no laboratório, e para compreender um pouquinho melhor, né, essa reação do amido com o Lugol, a gente colocou aqui no Moodle um vídeo que explica um pouquinho, fala um pouquinho do como acontece e por que acontece essa reação. Muito bem, aí passando para a parte 2, né, o experimento 2, a gente vai falar um pouquinho sobre um estudo de açúcares redutores com esse reagente, que é o reagente chamado Benedict. Bom, então o que são açúcares redutores, né? Provavelmente vocês devem ter visto isso na teoria já, ou devem estar vendo na parte de carboidratos. O que são os açúcares redutores e açúcares não redutores, né? Esse reagente Benedict, ele é um complexo de metal de cobre. Cobre na sua forma divalente, né? 2+. E a gente vai utilizar esse reagente para determinar o poder redutor de diferentes tipos de açúcar, amido, glicose, sacarose, frutose, enfim. Esse reagente ele pode ser determinado para estudar diversos tipos de polissacarídeos, né? Bom, então o que a gente fala, né, do conceito teórico, o que é importante a gente observar para começar a estudar esses açúcares redutores? É saber exatamente isso, o que são açúcares redutores e açúcares não redutores, né? Então, vamos tentar esclarecer, falar um pouquinho
qual que é a diferença entre esses açúcares. Então, se a gente observar nessa figura aqui, apresentada no Moodle, a gente tem as moléculas de glicose e de frutose, né? Então, a estrutura química delas, elas possuem essa carbonila, né, esse carbono ligado a uma dupla ligação com o oxigênio, e um grupo hidroxila, né? Então, essas duas moléculas que eu estou mostrando para vocês, a glicose e a frutose, elas são monossacarídeos. E esses dois monossacarídeos, eles fazem parte, quando eles se ligam, eles formam os disacarídeos, os polissacarídeos, e eles fazem parte da composição de vários tipos de carboidratos diferentes, né? Então, a aula teórica, você deve lembrar que essas moléculas, elas foram definidas como polihidroxialdeídos, né, que são as moléculas de monossacarídeos que possuem essa estrutura C-O e um grupo hidroxila, né? Então, tem o grupo carbonila e o grupo hidroxila como destacado nessa figura, né? E o que acontece com essas moléculas, com esses monossacarídeos, quando eles estão na sua forma em solução aquosa, por exemplo? Ocorre que, por causa do potencial redutor, né, por causa dessas ligações aqui, desses grupos, dos elétrons desemparelhados, desses grupos carbonila e do grupo OH, você tem uma ligação que a gente diz que é uma ciclização, né? Então, eles se apresentam, né, quando você tem monossacarídeos com 4 ou mais carbonos, eles acabam formando uma ligação cíclica, eles se ligam entre eles. Por quê? Porque esses dois grupos, eles têm uma afinidade bastante grande entre eles. Então, o que ocorre? Ocorre uma ligação de ciclização, né? Então, uma molécula que tem e é formada por ligações simples, é uma molécula linear, ocorre a ligação desse grupo hidroxila com esse grupo carbonila, e você tem a ciclização, né? Eles formam uma molécula cíclica. Então, a gente mostra aqui um pouquinho como ocorre essa ciclização, a reação entre esses dois grupos, e a gente tem a formação o quê, né? A gente tem a formação dessa estrutura, que aqui é mostrada como a glicopiranose alfa e glicopiranose beta, né? Então, qual é a diferença entre essas duas estruturas? Para avaliar a diferença entre essas estruturas, a gente tem que olhar com bastante cuidado para esse carbono, que é o carbono 1. O que é o carbono 1? O carbono 1 é o carbono que está ligado a esses grupos hidroxila que tem um potencial redutor. Então, quando eles se ligam, a gente tem a formação dessa molécula. Então, olhando o carbono 1, a gente vê que ocorre uma reação química, né, entre a hidroxila presente no carbono 5, dando origem a uma molécula de estrutura cíclica. Então, essa é a ciclização que ocorre nessas moléculas. E esse carbono aqui, que até agora eu estava chamando ele de carbono 1, ele tem na química orgânica um nome, que é o quê? É o carbono anomérico, né? Então, o que é esse carbono anomérico? Esse carbono anomérico é o carbono que contém a hidroxila, que tem esse potencial redutor. É o carbono ligado à hidroxila que vai fazer essa reação e formar a reação, essa molécula cíclica. Então, ele é chamado de carbono anomérico. E o que é importante, né, a gente perceber nesse carbono anomérico, né? Antes ele apresentava uma carbonila, né, que é a carbonila da molécula de glicose, e deu origem o quê? Deu origem a um carbono quiral na molécula de glicose ciclizada.
né, que apresenta essa ligação, que é a hidroxila. Então, é importante nessas moléculas a gente saber identificar quem é o carbono anomérico e qual a hidroxila que tem esse poder redutor. Bom, conhecendo agora esse termo, né, a gente pode começar a pensar na segunda parte do experimento, né? Então, o que é a segunda parte do experimento? Na segunda parte, no experimento 2, a gente vai tentar avaliar, com algumas reações específicas, quais são os polissacarídeos estudados que apresentam potencial, apresentam um carbono anomérico e apresentam o potencial redutor, né? Então, vejam aqui, né, no caso da frutose, a frutose ela é um monossacarídeo, né? E aí, quando ela reage entre si, né, fazendo aquela ligação cíclica, ocorre a reação da carbonila com o grupo OH, vai formar aqui a alfa de frutopiranose, aqui está o carbono anomérico, que é formado. Então, se a gente pensar na molécula, por exemplo, a molécula de glicose, ou a molécula na verdade, a molécula de sacarose, ela é formada por quê? Ela é formada por dois monossacarídeos. Um monossacarídeo que é a glicose e um outro monossacarídeo que é a frutose, né? Então, a gente sabe, né, que a frutose, ela tem um carbono anomérico e ela tem esse potencial de ser um açúcar redutor, né, ou uma hidroxila com um poder redutor, e a glicose também a gente acabou de ver que tem esse mesmo potencial. Então, quando essas duas moléculas, glicose e frutose, elas se aproximam, elas formam um disacarídeo, que é a molécula de sacarose, né? Então, o que é essa molécula de sacarose, né? O que é importante a gente observar? A gente tem, né, o carbono, que é o carbono anomérico da glicose, o carbono anomérico da frutose, representado aqui como alfa e como beta, e aqui a gente observa o quê? Que aquela hidroxila que tinha o potencial redutor, ela foi cancelada na minha reação química. Por quê? Porque houve uma reação e ambos os monossacarídeos, eles perderam esse potencial redutor, não é mesmo? Por quê? Porque a hidroxila, que tinha esse potencial redutor inicial antes da ligação química, ela foi o quê? Ela foi perdida e ela fez uma ligação covalente, carbono, oxigênio, carbono, entre o carbono anomérico da glicose e o carbono anomérico da frutose, né? Então, nessa molécula de sacarose, ela é formada, né, por um disacarídeo que, ao se aproximar, forma uma ligação covalente de dois monossacarídeos, a glicose e a frutose. Então, reparem, né, como eu falei, que a ligação que ocorre entre esses carbonos anoméricos, eles fazem o quê? Eles fazem com que as duas moléculas de monossacarídeo, elas percam o seu poder redutor. Então, mesmo pode ser observado aqui na molécula de sacarídeo, que é a lactose, né, que é um carboidrato presente na proteína do soro do leite, né? Então, vejam aqui, a gente tem a galactopiranose e a glucopiranose, eles se ligam aqui, o carbono anomérico beta, que se liga com o quê? Se liga com a cadeia de glicose. Mas vejam que, diferentemente da molécula anterior, que perdeu o seu potencial redutor, aqui, a molécula de glicose, ou a glicopiranose, ela fica ainda com um carbono anomérico, que é esse carbono anomérico beta. Então, nessa molécula de lactose, apesar da ligação acontecer aqui entre os monossacarídeos, e a molécula de galactose perdeu o seu potencial redutor,
O disacarídeo, a lactose, ele ainda mantém o potencial redutor, porque o carbono anomérico da glicopiranose, ele se mantém intacto, né? Ele não é mexido, ele não faz parte da ligação covalente. Então, essa é a diferença entre açúcares redutores e açúcares não redutores. Então, estão relacionados com a presença ou não desse grupo hidroxila que tem o agente redutor. Acho que a gente vê as duas moléculas de glicose e de galactose, elas formam uma reação cíclica e elas se ligam para assim formar a molécula de lactose. E aqui a gente sublinhou, né, destacou o carbono anomérico, que faz o quê? Né? Que caracteriza a molécula de lactose como sendo uma molécula de açúcar redutor, né, já que ele ainda apresenta uma hidroxila redutora livre. Correto? Muito bem. Então, na segunda parte dos experimentos, como eu falei, nós vamos verificar esse poder redutor das moléculas dos polissacarídeos através desse reagente, que é o reagente Benedict, né? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre essa reação química que ocorre com esse reagente, que é um complexo de cobre, vocês podem clicar aqui e tem um texto sobre o reagente de Benedict e a sua importância para os testes de detecção de açúcares redutores, né? Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre a reação que ocorre, né? Na verdade, a gente vai observar se a gente está falando de uma molécula redutora, a gente vai observar a redução do complexo de cobre, do metal cobre de 2+, para um cobre monovalente, né? E essas reações, elas apresentam o quê? Elas apresentam cores características que indicam se a solução tem mais ou menos quantidade de açúcares redutores. Ok? Então, esse texto está disponível também no site do YouTube. E da mesma forma do experimento anterior, esse experimento é dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai usar 5 tubos de ensaios diferentes, contendo diferentes tipos de polissacarídeos: amido, sacarose, glicose e frutose. E, como sempre, né, a gente tem um tubo que representa o nosso controle, onde a gente vai colocar apenas água destilada. E o objetivo vai ser o quê? Adicionar o reagente de Benedict, observar a coloração e falar se esse açúcar apresenta ou não um potencial redutor, né? Então, aqui a gente vai adicionar os 2 ml dos reagentes em cada tubo. Aí a gente vai fazer um aquecimento para que a reação se complete, espera esfriar, e depois desse aquecimento feito, a gente vai observar as cores da reação que ocorreu. E aí, com base na coloração, a gente vai poder, né, vocês vão poder avaliar, com base aí no conteúdo da teoria, vocês vão poder avaliar quais desses tubos possuem reagentes que apresentam característica de açúcar redutor ou açúcar não redutor. Aí na parte 2, né, tem um vídeo aqui que vai falar um pouquinho sobre o reagente de Benedict para avaliar diferentes tipos de açúcar, também lactose, maltose e sacarose. Aqui ele vai explicar um pouquinho de como é feito e explicar um pouquinho sobre a reação desse reagente, né? Então, tem uma observação aqui neste vídeo: o produto formado pela reação de cobre com o açúcar redutor também é vermelho, né? Um vermelho bem característico, um vermelho tijolo. E aí vocês vão poder avaliar se esses reagentes são açúcares redutores ou não, certo?
Bom, e aí, né, depois de estudarem, assistirem esses vídeos e lerem um pouquinho sobre a teoria envolvida, vocês vão poder responder os questionários de autoavaliação, que são questionários individuais, e também a atividade semanal, que vai ser feita através de uma wiki colaborativa, né? Então, a mesma wiki colaborativa que a gente fez há umas 3 semanas atrás, então, em um grupo, vocês vão poder responder as questões da atividade semanal. Muito bem. Bom, aí depois, na sequência, a gente tem aqui algumas referências usadas e a bibliografia que vocês podem considerar para o estudo dessa atividade. Bom, então, acredito que seja isso, né, o mais importante para a gente destacar na prática de hoje. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, preferencialmente através da ferramenta de mensagens do Moodle. Ok? Então, eu vou ficar por aqui. E na próxima semana, nós também não teremos aula síncrona. Na próxima semana, nós temos outro feriado, que é o feriado da Páscoa, Sexta-feira Santa. E aí, da mesma forma que eu fiz nessa semana, eu deixo um vídeo para vocês com as instruções de o que vai ser feito na prática, né, tentando guiar vocês aí para que vocês consigam executar a atividade sem maiores dúvidas, sem maiores problemas. Bom, então, bons estudos e qualquer coisa, qualquer dúvida, entrem em contato. Até a próxima aula, turma.